Diz assim a epígrafe do texto: Noé e a sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa, ou a tua família, na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu quero salientar a primeira frase aqui: entra tu e a tua família na arca. Essa palavra é para você nesta noite. Essa palavra é para nós nesta noite. Entra na arca, não saia da arca, porque a porta da arca vai fechar. A porta da graça está prestes a fechar. Mas por favor, permaneça na arca, permaneça na presença de Deus. Amém? Quem pode glorificar a Deus por esta verdade? Tome assento, por gentileza, nesta noite. Existe uma corrente teológica que diz que Deus ele vai tratar com o homem, ou Deus ele vai agir na história da humanidade. Deus agiu, age e ainda agirá. Claro que Deus não está limitado ao tempo. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é atemporal. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, porque Deus ele é eterno, ele é atemporal. Deus não envelhece, quem envelhece é o homem. Deus não fica velho, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, em sua soberania, ele vai tratar com o homem, segundo essa corrente teológica, em 7 dispensações, ou 7 épocas, ou 7 períodos. Estas 7 dispensações são elas: inocência, quando Adão estava no Éden antes da queda; consciência, depois da queda; governo humano, depois do dilúvio; patriarcal, na época de Abraão, Isaque, Jacó e José; a lei que vai lá do Monte Sinai até a cruz do Calvário; a graça que inicia no Calvário. Nós estamos vivendo a graça. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Mas está chegando a hora da trompeta soar. E quando a trompeta soar, a igreja será arrebatada. Aí vai começar um período chamado, nós aprendemos na escatologia, que vai começar um período chamado grande tribulação, ou uma semana de 7 anos, em que Deus enviará o juízo sobre esta terra. Mas quando aqui haverá juízo, eu e você, quem tem essa esperança, estaremos nas portas do Cordeiro, adorando e exaltando o nome do Senhor. No final da grande tribulação, quando o anticristo cercar Israel, os 144 mil, o remanescente 12 mil de cada tribo de Israel, para destruir Israel, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus descerá com a igreja, e com o sopro da sua boca, o Senhor destruirá o exército do anticristo, e ele vai estabelecer o reino, o seu reino milenar na terra. Vai começar então a última dispensação, a dispensação do milênio. Alguns teólogos entendem que aquela expressão de Joel que diz assim: e derramarei meu espírito sobre toda a carne, vai se cumprir em toda a essência, em toda a plenitude, no milênio, quando a glória do Senhor encher a terra e a igreja reinar com Cristo. Quem tem essa esperança? Quem tem? Agora, pregador, que tem a ver as 7 dispensações com esse texto? Da
7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. É interessante falar sobre isso. Das 7 dispensações, 4 delas, quantas? 4 delas estão no livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis ele vai conter um imenso período. Não se sabe, é o irmão Paulo, né? Não se sabe, servo de Deus, irmão Paulo, o pastor Eliseu, quanto tempo Adão ficou antes da queda com Deus. Não se sabe se foi 100 anos, eu creio que foi muito, ou 1000 anos, ou 10.000 anos, não se sabe, porque a Bíblia não vai relatar isso. E o tempo da consciência também, e depois o governo humano. Então é um grande período relatado no livro de Gênesis. O livro de Gênesis eu vejo a soberania de Deus. Havia um hino antigo, eu para cantar vou estragar o culto. A Shirley Camarés cantava, né? Na época, se eu cantasse com os irmãos, eu ia gravar um CD para não se cantar. A Shirley Camarés cantava na década de 90, eu acho. Ela cantava aquele hino, deixa eu ver se eu lembro a letra. Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não... Você lembra? Então nosso Deus é soberano. Ele está no controle, irmão, de todas as coisas. O nosso Deus não é pego de surpresa. Quem chega atrasado é o capeta, aquela praga. O nosso Deus chega na hora certa. Ele faz a hora. Tem gente que acha, vou dizer, eu vim de Joinville, vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu olho. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Tem gente, né? Tem gente que acha que Deus ganha do diabo na prorrogação. Não, na prorrogação não, nos pênaltis. Não, irmão. O nosso Deus já venceu o diabo lá na cruz do Calvário. O diabo já derrotado, o nosso Deus é soberano. O diabo é um cachorro banguelo? Não é um cachorro banguelo. Tem gente que diz que é cachorro banguelo, mas esse cachorro banguelo já mordeu muita gente. Ele é um cachorro bravo, mas ele está na corrente, ele só vai até onde Deus assim, Deus segura. O diabo não pode tocar em você. Mas tocou em Jó, porque Deus permitiu, senão não tocava. O nosso Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Então Deus ele vai permitir que José, e José vai entender isso depois. Ele vai falar para os irmãos, não se preocupe, foi Deus que fez isso. Deus vai permitir que José seja vendido escravo e vá lá para o Egito e vire o segundo homem mais poderoso do mundo, para Deus salvar através de José não só a sua família, mas o mundo da fome. Deus permitiu isso. Deus permitiu confundir as línguas da Torre de Babel, soberania de Deus. E Deus aqui no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 de Gênesis, o pecado estava tão grande, era tanto pecado, que Deus ele decidiu destruir a terra com o dilúvio. Mas a Bíblia diz que Deus olhou, isso aqui é tremendo, irmãos, quem está ouvindo diga amém. Amém. Deus olhou para a terra e Noé achou graça aos olhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que Deus olha para a terra e Ele acha graça na minha vida, na sua vida? O Jó, Deus até foi dar testemunho. Perguntou para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Justo, fiel, temente, que se livra do mal, que se desvia do mal. Então aqui no caso de Noé, Deus achou graça. E Deus vai se revelar a Noé. E Deus vai dar uma ordem, uma missão para Noé: construa uma arca. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que quando falo de Noé, irmãos, Noé, ele não foi um Billy Graham do seu tempo. O Noé não foi um Bernard Johnson, grande evangelista que teve aqui no Brasil. Quem viveu na década de 80 soube conhecer esse grande evangelista, ganhador de almas. Ou Jimmy Swaggart também, que foi um grande evangelista na década de 80, ganhou muitas almas para Cristo. Ele não foi
um Billy Graham, um Jim Swaggart, um Bernard Johnson. Mas Noé tem uma coisa que nós temos que seguir, pastor Eliseu. Já que é um culto de família, um temático para a família, o Noé ganhou a sua família. Nós não podemos, quem sabe, ganhar o mundo lá fora, mas pelo menos a nossa família, a nossa casa, nós precisamos ganhar para Deus. E Noé ganhou a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus falou para Noé: entra na arca. A arca aqui é uma tipologia, é um tipo. A Bíblia está cheia de tipologias. Por exemplo, a lepra é uma tipologia do pecado. Assim como a lepra separava as pessoas da convivência da sociedade, o pecado separa o homem da comunhão com Deus. A pomba branca ou a pomba é uma tipologia do Espírito Santo. Porque quem estuda a ave, as aves, vai saber que a pomba é uma ave que não tem fel. Fel fala de amargura. Quem tem o Espírito Santo não é amargo, não tem amargura, mas é doce, 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 doce. O azeite é uma tipologia do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 25, as 5 virgens prudentes tinham azeite de reserva na lamparina e foram com o noivo para núpcias, mas as loucas não tinham. Só vai subir no dia do arrebatamento quem tiver azeite de reserva na lamparina. Por isso Deus pergunta nessa noite: tem azeite aí? Tem azeite aí? Tem azeite? Se não tiver, Deus vai multiplicar nessa noite. Se não tiver, Deus vai encher nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Agora a arca, Glória a Deus. ela vai tipificar, ou ela é uma tipologia de Cristo. Eu pergunto para os irmãos: há salvação fora de Cristo? Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Há esperança fora de Cristo? Não há. Então, espiritualmente, se faz uma pergunta: ou você está na arca, ou você está em Cristo, ou você não está. Glória a Deus. Aleluia. Não há meio termo. Tem muitas pessoas que nesta última hora elas estão em cima do muro. Mas é tempo de tomar uma posição. Ou você está na arca, ou você está em Cristo, ou você não está. Não há meio termo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Glória a Deus. Agora, quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, Deus está dizendo: entra tu e a tua família na arca. Glória a Deus. Quando estava lendo este texto, o Senhor perguntou para mim: a arca é Cristo, é maravilhoso, é esplêndido, é glorioso estar na arca, está na presença de Deus. Quem acha que é maravilhoso estar na presença de Deus? Glória a Deus. Você podia estar em qualquer outro lugar por aí, irmãos, mas você está aqui porque aqui você está na presença de Deus. Agora, quando estava lendo este texto, o pastor Eliseu, irmão Paulo, Deus perguntou para mim, ele fez essa pergunta: o que há de maravilhoso na arca? O que há de maravilhoso na arca? E na Bíblia, lendo a Bíblia, através dos textos que Deus me deu, eu encontro na arca 7 coisas. Quantas coisas? 7 coisas maravilhosas, 7 coisas preciosas que tem na arca de Deus, que tem na arca. É sobre isso que eu quero pregar. Eu quero pregar sobre 7 coisas lindas e maravilhosas que tem na arca. Por isso você não pode sair da arca. Por isso você não pode sair da presença. Porque só tem essas coisas lindas e maravilhosas na arca em Cristo Jesus. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Então eu vou começar pela primeira, a mais valiosa de todas. Eu vou começar pela mais valiosa de todas. Se você quiser, se você sentir no coração de acompanhar, fique à vontade.
Vá comigo lá. Eu vou começar pela mais maravilhosa de todas. Atos capítulo 16. Atos 16 e versículo 31. Atos 16 e versículo 31. Vou começar pela mais importante, mais maravilhosa coisa que tem na arca, que tem na presença de Deus, que tem em Cristo Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Atos capítulo 16 e versículo 31. Estou pregando sobre 7 coisas. Será que o tempo vai dar? Segura o relógio aí, Jesus. Eu estou pregando sobre 7 coisas maravilhosas, 7 coisas lindas que há na arca de Deus. Na arca, vamos lá? Primeira coisa, Atos 16 e 31, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Sabe qual é a primeira coisa que tem na arca? Salvação. Vou fazer uma pergunta para você. Ou o Espírito Santo faz? Ele não está perguntando se você tem um carro na garagem. É uma coisa boa, irmãos. Uma casa própria, maravilha. É tanta gente que luta a vida inteira para ter e não consegue, irmãos, né? Tão difícil. Ou se você tem 10 mil, 20 mil, 100 mil na conta do banco. Quem tem 100 mil aí? Empresta um pouco para mim. É? Tão difícil, né, irmãos? Tão difícil? Não. O que o Espírito Santo pergunta para a igreja, o Senhor é Deus nessa noite, pergunta para cada um de nós, a começar por mim: é salvo? Teu nome está escrito no livro da vida? Aleluia. Se você partisse para a eternidade hoje, você estaria salvo? Se você hoje, porque eu conheci um irmão lá na minha cidade, Joinville, que ele foi dormir e não amanheceu, morreu dormindo, cheio de planos, e morreu dormindo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se hoje você partisse para a eternidade, você seria salvo? As pessoas querem tanta coisa, irmãos. E às vezes eu prego o evangelho pela misericórdia de Deus há 20 anos. E é uma honra, uma responsabilidade. Os anjos queriam fazer isso, e a eles não foi conseguido, irmãos. E se prega tanto, vou falar, irmão, se prega, olha, vem para Jesus, ele vai dar carro, casa. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro dizendo o seguinte: para nós renunciar o mundo, seguir a Cristo. Encontro o seguinte na Bíblia: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você partisse para a eternidade hoje, então a primeira coisa é salvação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aí a gente quer o arrebatamento da igreja, né? Quem ainda tem esperança do arrebatamento da igreja? Glória a Deus, aleluia. Porque ninguém mais prega o arrebatamento, né? Só que tem dia que você ora: Jesus vem arrebatar a igreja. Daí você se lembra que seu pai, sua mãe, seu irmão, até a sua esposa ou esposo está desviado, ou afastado, ou fracassado. Meu Deus, espera mais um pouquinho. Mas tem uma promessa. Paulo vai falar para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Eu vou dizer uma coisa debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade do Senhor: a tua família não vai se perder, o teu filho não vai se perder, a tua esposa, o teu esposo não vai se perder, a tua casa, a tua família será salva. Eu estava algum tempo atrás conversando com uma serva de Deus lá em Joinville, e ela falou que ela tinha uma filha na igreja, uma jovem, começa a cantar aqui, crente, uma serva de Deus. Só que um obreiro não vigiou, irmãos, e feriu ela com palavras.
vigiar. Porque a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Verdade. Temos que cuidar muito com o que falamos. E a menina desviou. No outro dia já estava totalmente desviada. E ela foi. Havia uma danceteria lá na minha cidade, agora fechou, chamada Metrô Night Club. Isso foi, faz tempo já que a irmã contou essa experiência, esse testemunho. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? E a menina entrou com as amigas dela, com o namoradinho, mas a mãe servia a Deus, era uma mulher de oração. Como a irmã falou, a oração é a chave, irmãos, da vitória. A oração move a mão de Deus em nosso favor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A mãe diz para ela assim, ó: você pode ir para o mundo, mas você está debaixo dos meus joelhos de oração. E a menina foi, irmãos. Quando ela entrou na danceteria, a amiguinha veio falar com ela. E quando ela olhou para a amiga, a língua da amiga dela não parecia língua de gente, parecia uma língua de cobra, assim, ó. Ela disse: mas eu não usei droga, não usei maconha, não usei nada. De repente ela olhou para o namorado dela, tinha chifre na cabeça assim. Só quem é crente pentecostal vai crer que eu vou falar agora. Na danceteria, irmãos, ela escutou uma voz. E a voz dizia: você quer ir para o inferno? Ela disse: não. Então sai daí agora, senão você vai para o inferno. Ela deixou a danceteria, deixou o namorado, deixou as amigas. Quando ela chegou em casa, era 3 horas da manhã. Ela entrou, sabe quem estava de joelhos dobrados, orando, dizendo: salva minha filha. Era a mãe dela. A poder da oração. A tua casa, a tua família será salva. Não pare de orar, não pare de buscar a Deus. A primeira coisa preciosa que tem na arca é salvação. Tem salvação aí, tem salvação aí, tem salvação aí, tem salvação aí. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Eu sinto Deus aqui nessa. Aleluia, Jesus. Jesus falou para os discípulos assim, ó, Lucas 10:20: não vos alegreis por os demônios se sujeitarem a vós, alegrai-vos antes pelos vossos nomes estarem escritos nos céus. Isso é o mais importante do Evangelho, irmãos. Evangelho é salvação, Evangelho é vida eterna. O resto é lucro, irmão. A primeira coisa mais importante é a salvação de nossas almas. Glória a Deus. Primeira coisa então é salvação. Mas estou falando sobre 7 coisas preciosas que tem na arca, que tem em Cristo. Só em Cristo tem. Primeiro é salvação. Lá no mundo não tem salvação. Lá no mundo tem engano. Tem alguns que conseguem ainda voltar, mas outros que vão e não conseguem voltar mais. O que o Senhor nos dê graça, irmãos. Glória a Deus. Que você consiga permanecer na arca. Porque alguns saem e não conseguem voltar mais. Outros têm a graça de voltar. E quem já foi lá e conseguiu voltar, sabe o que eu estou falando. Tem alguns que queriam estar sentados aí e não conseguem voltar mais, irmãos. Estão presos lá. Mas há poder no nome de Jesus para quebrar toda a cadeia. Glória a Deus. Primeira coisa é salvação. Segunda coisa, você conhece o texto, mas se quiser conferir, fica à vontade. Salmo 91, você conhece, né? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. O que tem na casa de Deus, o que tem na arca, proteção. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. O diabo não pode tocar em você, porque ao teu redor tem um anjo. E a Bíblia diz que um anjo, quantos anjos? Um anjo apenas, feriu no arraial dos assírios
a 185 mil soldados. Você tem ideia disso, irmãos? Um anjo derrotou um exército inteiro. Então você é protegido. Na arca de Deus, na arca em Cristo, tem proteção. Só que tem gente que tem medo, irmão. Tem medo. Tem medo de macumba. Tem medo de olho gordo. Teu Deus é maior, irmão. Tem crente que tem medo de passar na frente do cemitério. Tá vendo isso? Ainda quando passa, ainda parece o sinal da cruz ainda. Eu estava um dia lá em Joinville, fui visitar, senti no coração de visitar um amigo meu da Assembleia de Deus. Eu cheguei na casa dele, eu sabia que ele tinha perdido um parente. Cheguei assim, ele estava pálido. Disse: que foi, querido? Meu tio morreu. Eu perguntei: era crente? É. Então está com Jesus. Aí ele olhou assim, os olhos assustados. Mas não é esse o problema. Qual que é o problema? É que a minha esposa e a minha filhinha vão dormir na sogra e eu vou dormir sozinho. E o que que tem? O que que tem? Porque eu estou com medo de que ele apareça para mim de madrugada. Crente com medo de assombração, irmão. O teu Deus é maior. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você está guardado. E quando Deus esconde alguém, não tem homem na terra e não tem diabo no inferno que encontre aquele que está escondido em Deus. Não acha? Você está escondido em Deus, irmão. Vocês sabem que, quem está ouvindo, diga amém. Amém. Vocês sabem que eu me criei nos caminhos do Senhor. Mas na minha adolescência eu desviei. Saí dos caminhos de Deus. No ano de 1997, eu me envolvi com o cultismo. O mundo real é real, irmãos. O sobrenatural, o mundo espiritual, melhor dizendo, é real. Houve um filme que fez muito sucesso na década de 90, acho que 94, 95, chamado Entrevista com o Vampiro, estrelado por Tom Cruise, Christian Slater e Antônio Bandeiras. Eu estava uma madrugada da época do VHS. Quem se lembra da época do VHS? Estava assistindo e veio um pensamento maligno na minha mente: o diabo não deve ser tão terrível assim. E eu comecei a me envolver mais. E surgiu no meu coração um desejo de conhecer o oculto. E o diabo, irmãos, numa madrugada, ele apareceu no meu quarto, uma forte luz. E eu pensei a princípio que era Jesus. E aquele ser espiritual, quem crê nisso? Quando aquele ser espiritual se aproximou, eu vi que não era Jesus, era o diabo. E tocou em mim e disse: eu vou fazer uma obra na sua vida. E a partir daquela noite, toda madrugada, os demônios visitavam o meu quarto. Eu não tinha paz. E eu senti o desejo de fazer um pacto com o diabo. Eu fui num matagal uma certa tarde, derramei sangue, enterrei na terra, invoquei o diabo. 24 horas fui no mesmo lugar e não apareceu. Sabe por quê? Há um preço a pagar, tanto para ser usado por Deus, como para ser usado por diabo. O problema é que os filhos das trevas pagam o preço e nós não pagamos o preço. Deus está me autorizando a falar isso nessa noite. Eu estava falando algum tempo atrás com um satanista. Deus permitiu que eu falasse com um satanista. E ele disse que lá em Minas Gerais, a minha esposa é de Minas Gerais, mas lá na capital, BH, existe um templo lá, um templo satânico. E há pessoas que querem fazer um pacto. Quem está ouvindo? Pessoas que querem fazer um pacto com o diabo. Sabe o que elas fazem?
Elas não têm dinheiro, elas derramam sangue, fazem uma assinatura, elas ficam na fila esperando. Aí elas podem ou não ser chamadas. São chamadas, são levadas para um lugar escuro. Elas ficam 7 dias trancadas, sem beber água, sem comer. Alguns morrem, enlouquecem, mas aquele que não morre, enlouquece, o diabo aparece numa bola de fogo e diz: pede o que queres, em 12 horas você vai ter. Aqueles que conseguem passar no teste. E nós crentes que servimos um Deus vivo, poderoso, eterno, às vezes passamos meia hora de joelhos dobrados, mas Deus quer usar as nossas vidas também, irmão, poderosamente. Eu invoquei várias vezes. Eu queria que ele se materializasse. Isso é uma coisa mais difícil. E eu me lembro como se fosse hoje, agosto de 1997. Eu fui no mato agora à noite e invoquei que ele não apareceu. Quando ia saindo do matagal, creia você ou não, eu falo isso para quem é espiritual e crê que o mundo espiritual é real. Quando eu comecei a zombar, diabo, você não existe, você não é real. Quando eu falei isso, quando eu zombei, como daqui até onde está aquele portão ali, aquele portão, o diabo, o demônio, um ser maligno, se materializou-se diante de mim, olhou para mim e disse: eu quero a tua alma, eu quero a tua vida, eu quero fazer de você um cavalo. Mas eu nunca me esqueci o que ele falou para mim naquela noite. Sabe o que ele falou? Eu não posso tocar em você. Eu não posso tocar em você. Eu perguntei: por que você não pode tocar em mim? Sabe o que ele respondeu? Por causa da oração de tua mãe. É muro de fogo ao teu redor. É muro de fogo ao teu redor. Já que você estava desviado, eu quero que você entenda, eu estava desviado. Mas mesmo assim, irmãos, por causa que minha mãe orava em casa, o diabo não pôde. Você tem ideia, irmãos, do poder do seu Deus, do poder do seu Deus. Aí ele falou para mim: nunca entre numa igreja pentecostal, uma igreja evangélica, melhor dizendo, mas principalmente uma igreja evangélica pentecostal, daquela que faz barulho como essa aqui nessa noite. Tem pentecostal aí, me dá um sinal. 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 Acaba tu, E uma noite de 97, naquele mesmo ano, eu entrei. Tinha uma irmã simples lá de chinelinho de dedo. Eu estava no último banco, assim, numa igreja grande, Assembleia de Deus, escolinha ali do bairro Escolinha de Joinville, sentado no banco ali. E uma irmã simples de chinelo de dedo, ela foi até mim. Vem aqui, pastor Eliseu. Ela segurou a minha mão e disse assim: ó, o diabo quer a sua alma, o diabo quer a sua vida, mas eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Eu voltei para Cristo naquela noite e nunca mais os demônios tiveram poder na minha vida. Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Na arca tem proteção. Na arca tem proteção. Bacamba, churi, branaço, canaraba, gamacha. Glória, glória, glória. E becama tu, venabações. Aí eu estava um dia pregando no congresso. Deus levantou um profeta e disse: a sepultura já estava aberta, mas eu fechei, porque a morte tem que me obedecer. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Então a primeira coisa é salvação, a segunda coisa é proteção. Terceira coisa, você conhece o texto, mas é bom lembrar. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Terceira coisa, Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Na arca, na presença de Deus, tem providência. Glória a
Elias estava no Querite, mas lá o garçom, o corvo, a ave comedora de carniça. Aquele que estuda as aves, a ciência, a biologia, diz que o corvo é tão assim, uma ave assim que quando está com fome come até o filhote, mas teve que jejuar para trazer o pão e a carne do profeta que estava na presença de Deus. Eu acho tremendo, irmão. Vou falar aqui, irmão. Eu vejo na vida de Elias duas fontes. A sobrenatural, porque um corvo trazer pão e carne é só Deus, né, irmãos? Mas tinha o ribeiro, água, fonte natural. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? O que é para mim fazer, Deus não faz. Vocês não ficam bravos comigo, irmão? Vão ficar, né? Posso falar? Camarada é crente, dá hora, jejua, está desempregado, quer procurar serviço, mas sabe que horas ele acorda? 11h30 da manhã. Não vai procurar emprego, irmão. Não manda currículo. Ele quer que um anjo vá no portão dele na casa, o anjo do Senhor bata a palma. Servo de Deus vem trazer, não. Você tem que fazer a sua parte. A nossa parte nós temos que fazer. O que nós não podemos fazer, daí é com Deus. Aí é com Deus. Aí é com Deus. É que nem a irmã que foi para a igreja orar, estava no ciclo de oração orando, mas ela deixou a porta aberta, a janela aberta, os ladrões roubaram tudo, fizeram arrastão. Aí ela chegou em casa, meu Deus, eu estava orando, daí o Senhor falou, minha filha, pelo menos trancasse a porta e a janela. O que faz parte, o que convém a nós, irmãos, temos que fazer. Você tem que fazer a sua parte. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com milagre. Mas o que você consegue fazer, aí você tem que fazer, irmãos. Essa é a verdade. Mas tem providência para a sua vida. Tem providência. O Deus de Elias ainda trabalha. O Deus de Elias ainda usa corvo. Se precisar, o Deus de Elias ainda usa corvo. Mas haverá providência para a sua vida. Na arca tem providência. Quantas coisas eu falei que tem na arca? Salvação, proteção, providência. Estou acabando já, irmãos. Quarta coisa. Salmo 133. Salmo 133. Quem se lembra? Sem olhar a Bíblia. Quem se lembra o que está escrito esse salmo? Salmo 133. Alguém consegue se lembrar o que está escrito lá? Sem olhar a Bíblia? É tão conhecido, irmão, Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam brigando, é assim, não? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Na arca tem comunhão, irmãos, tem união. Glória a Deus. É um ajudando o outro, irmãos. Eu tenho uma fraqueza, você me ajuda. Você tem uma fraqueza, eu te ajudo. É um ajudando o outro. É por isso que tem igreja, irmão. É por isso que você está aqui, porque aqui um ajuda o outro. Um ora pelo outro. Um ajuda o outro. Aqui o irmão canta um hino, o outro prega, o outro testemunha, né? O outro. Cada um, irmão, assim é a obra de Deus. Glória a Deus. Mas tem lugar por aí que não é fácil, irmão. Eu sou um pregador aqui, tem umas experiências, não é aquelas. Eu sempre digo que eu não sou um pregador internacional, né? Eu sou um pregador interbairros, prego só na minha cidade, de vez em quando assim vem para Pissarra, mais longe de Barra Velha, assim, um lugarzinho assim. Mas eu sou mais ali, mas eu tenho algumas experiências. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que os irmãos falaram glória a Deus. Esse dia eu falei, perguntei se ninguém falou, irmão, daí eu. Aí um dia eu cheguei numa igreja, escute isso, escute. E eu estava cansado. Daí tinha um irmão assim que estava orando alto. Eu acho bonito uma oração, às vezes alta assim, que a gente ajuda a gente a orar junto, né? E o irmão, uma oração muito linda. O irmão dizia assim: Senhor, tu que habita no meio dos louvores, dos querubins, eu te adoro, eu te glorifico.
na beleza de tua santidade. E aquela oração linda, eu vou ficar do lado desse irmão aqui, eu estava cansado, ouvindo ele orar, né? Mas de repente, irmão, ele orando, mudou a oração. Ele começou a dizer assim, quem está ouvindo? Amém. Eu tenho que falar isso, irmãos, me perdoe. Ele começou a dizer assim, mas tu sabes, Senhor, que eu sou o teu servo, o teu ungido. Daí ele citou a Bíblia. E a tua Bíblia diz que não toqueis no ungido. E aquela praga, aquele miserável que está lá em cima do púlpito, mas isso alto, irmão, tocou em mim. E disse, meu Deus, onde eu fui parar, irmão? Aí eu fui pregar numa igreja dessa, irmão. Aqui parecia o Comando Vermelho e aqui o PCC. Como é que você prega? Uma igreja desunida. Como que Deus pode operar? Porque Deus não opera onde há divisão, irmãos. Sabia que tem lugar por aí que a pessoa está cantando e o outro está torcendo para o outro errar? Alguém está pregando, o outro está dizendo, não usa ele, Senhor, não acontece. Não. E Deus não gosta disso, irmãos. Deus gosta de quando alguém está louvando, o outro está pregando, a pessoa que está ouvindo diz, usa ele, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Na arca, na presença de Deus, tem comunhão. Todo espírito de divisão, irmãos, porque isso não agrada a Deus. Em muitos lugares Deus não opera por causa disso. Caia por terra em nome de Jesus. Mas que haja comunhão na obra de Deus. Quinta coisa. Primeira, salvação, já estou acabando. Segunda, proteção, providência, comunhão. Quinta coisa, Ageu 2:9. Você se lembra? Ageu 2:9. Quem se lembra? O que diz Ageu 2:9? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que tem na arca, o que tem na presença de Deus, tem restauração. Aleluia, Jesus. O que é restauração? Eu vou perguntar uma coisa para os irmãos. Restauração e restituição é a mesma coisa, sim ou não? Sim ou não? Não é a mesma coisa. São coisas parecidas, restauração e restituição, mas não é a mesma coisa. Olha aqui, olha a minha garrafa de água aqui. Por exemplo, essa garrafa de água é quebrada, ela se quebra. É claro que é plástico, mas suponhamos que ela fosse de vidro e ela se quebrasse. E viesse o irmão Paulo e conseguisse restaurar ela e eu olhasse assim, irmão Paulo, nem dá para dizer que ela foi quebrada. Isso é restauração. É isso que Deus faz na minha vida, na sua vida. O mundo, o diabo pode quebrar a vida, mas quando alguém volta para Jesus aqui na arca, se você não glorificar Deus agora, irmão, aqui na arca tem restauração, tem restauração, tem restauração. Agora, restituição, irmãos, restituição. Segura aqui, irmão Paulo. Pode ajudar. É uma coisa preciosa, é claro. Imagina que isso aqui fosse uma coisa de ouro, uma coisa valiosa. Aí vem eu, o ladrão, né? E roubo isso. Ele perde. Fica aí, irmão. Só que daí vem Jesus. Toma na mão o diabo. E dá novamente para o Eliseu. Isso é restituição. Aquilo que o diabo roubou, aquilo que o homem roubou, aqui na arca, dá glória a Deus aí, irmão. Aqui na arca tem restituição, tem restituição, tem restituição para a sua vida. Quem pode glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor? Amanica mandará super terebi saca. Libicum para tu venassore manas. Libicum para tu vitebia sébia. Vamos lá, salvação, proteção, providência, comunhão, restauração. Sexta coisa, está lá em Atos capítulo 1 e versículo 8, você conhece, né? Atos 1 e 8, para relembrar, Atos 1 e 8. Mas recebereis poder, virtude, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que tem na arca, na casa, na presença de Deus?
poder de Deus. Glória a Deus. Poder de Deus. Ai, irmãos. Glória a Deus. Deus quer te usar poderosamente. Aleluia. Deus quer fazer de você um instrumento, um vaso, uma arma poderosa em suas mãos. Glória a Deus. Às vezes nós vemos assim, contemplamos Deus usando um pregador, usando alguém que está louvando, pregando, mas o mesmo Deus que usa aquela pessoa que está em destaque, Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Esse poder, aqui na arca tem poder. Levanta a mão porque eu quero entregar algo de Deus para a sua vida nessa noite. Deus quer conceder dons, talentos nesta noite. Deus quer te usar nas ruas e pissarras. Deus quer te usar no teu bairro, na tua rua, nesta região. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você alguém poderosamente usado, uma arma nas mãos de Deus. Ele quer te dar talentos. Ele quer te dar dons espirituais nesta noite. E para terminar, estou pregando sobre 7 coisas valiosas que tem na arca, que tem na presença de Deus. Primeiro, salvação. Segundo, proteção. Terceiro, providência. Quarto, comunhão. Quinta, restauração. Sexta, poder de Deus. E a sétima, termina a mensagem, que está na hora de acabar. Sétima coisa que há. Abra sua Bíblia se você quiser para conferir, se não só me ouça. Você conhece o texto. Sétima coisa, Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. De vida eterna. Aleluia, Jesus. Quem tem a esperança de ganhar a coroa aqui? Me perdoe, irmãos. Me perdoe. Mas se a nossa esperança for só aqui na terra, nós somos os mais miseráveis. A nossa esperança é o céu. Na arca tem a esperança do céu. Eu tenho uma esperança, é algo meu, irmão. Não vou fazer disso doutrina, mas eu tenho uma esperança que eu não vou passar pela morte, que eu vou ser arrebatado. Irmãos, tem pessoa, vou falar agora, irmão, eu sou pré-tribulacionista. Eu respeito se você não for, mas tem irmão que já não crê mais no arrebatamento. Eu acho que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu creio, é algo meu, eu respeito se você não crê, mas eu tenho uma esperança que o Senhor arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Aleluia. Se você analisar as mensagens, eu não digo aqui, talvez aqui seja diferente, eu não conheço aqui, mas o Senhor sabe. Mas por aí, a maioria das mensagens, Deus vai te dar vitória. Olha, a mensagem que dá Ibope, essa que o cara está pregando: acabou de entrar um anjo agora com chave de carro, recebe aí, essa mensagem. Arrebatamento, raramente você escuta, mas é a mensagem mais atual do que nunca, porque nós estamos vivendo o instante final. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem tem essa esperança ainda? 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 É que às vezes, irmãos, nós ficamos acomodados. Nós ficamos acomodados na posição nossa. Deus, Ele quer nos tirar da posição de acomodados. Esses dias Deus me deu um sonho e foi uma visão. E aquilo mexeu muito comigo. Quem está ouvindo? Vou acabar com isso. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Eu estava num sonho num ônibus. E o ônibus estava cheio de crente. E foi uma visão, uma revelação que Deus me deu de sonhos. E nós estávamos indo para o congresso. E o ônibus estava cheio de crente. E o ônibus estava indo a BR, assim, numa rodovia.
E de repente eu ouvi pela janela, eu estava sentado do lado da janela, um rapaz correndo, gritando: alguém me ajude, alguém me ajude. E dois homens pegaram aquele rapaz, eu vendo pela janela do ônibus, derramaram gasolina nele. E ele implorando: por favor, não façam isso. Mas colocaram fogo nele, ele queimava vivo. Aquele grito era horrível, irmãos. Aí eu olhando aquilo e os crentes cantando, né? E os crentes falando: ainda bem que nós estamos no ônibus. Ou, ainda bem que nós estamos na arca. Quando eu acordei, irmãos, Deus me fez entender que enquanto nós estamos aqui na arca, tem pessoas lá fora sem esperança, Satanás matando, destruindo, levando para o inferno, irmãos. E nós que estamos muitas vezes na arca, nós não se preocupamos mais, não evangelizamos mais, não oramos mais. Há um vizinho morrendo indo para o inferno, um companheiro nosso, e nós não falamos. Mas Deus quer despertar nossas vidas. Deus quer nos despertar para nós fazer mais para a obra, porque há pessoas que precisam entrar na arca, há pessoas que precisam entrar na arca, e o Senhor quer nos usar para fazer isso. Da macama, darabando, bicharabalaus. Se coloque de pé. Lebihando aqui, Jesus. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu acho que agora, se você sentir no coração, faça, não? Mas dá para perguntar para o irmão: você está na arca? Glória a Deus. Se você sentir no coração, pergunta para ele: você está na arca? Porque se não tiver, dá tempo de entrar ainda. Porque a porta da arca ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. E eu vou dizer outra coisa por Deus aqui. Tem pessoa que está na arca. Vou dizer algo forte aqui. Se eu não falar, Deus vai cobrar de mim depois. Tem pessoa que está na arca e o diabo está dizendo assim, ó, o diabo fora da arca: sai daí, rapaz, que aqui é melhor. Negócio de crente aí, pregação, vem aqui, aproveita aqui, aproveita, sai daí, sai daí, não dá bola para esse Noé aí, que esse Noé é maluco, esse pastor teu aí não está com nada, sai, vai aproveitar a tua vida que está fazendo aí. Isso é o diabo, irmãos. Ele quer que você saia da arca. Aí ele oferece, né, com as coisas bonitas assim, né? Umas coisas que mexem com a nossa natureza, mas continua na arca. Pelo amor de Deus, não sai da arca. Oh, Cristo morreu por você, não sai da arca. Cristo derramou o sangue por você, não sai da arca. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu sei que Deus falou com alguém aqui. Eu sei que Deus falou com pessoas aqui. Toda resistência, toda força contrária, caia por terra hoje, agora, porque é tempo de estar na arca, é tempo de entrar na arca de Deus. Deus está quebrando cadeias agora. Deus está quebrando correntes agora. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de Deus quebra as cadeias. Hoje é noite de Deus quebra as cadeias. Hoje é noite de libertação. Não